Olá, boa noite. Estamos começando mais um podcast Área Política, o podcast mais bem frequentado pela elite intelectual e política de Minas Gerais. Hoje eu recebo aqui a visita ilustre da ex-deputada federal, ex-vereadora, ex-deputada estadual, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Luzia Ferreira. Olha, uma mulher exemplar, exemplo de força, superação, cidadania, amor ao próximo, boa política e inteligência emocional, uma mulher com um currículo invejável, que tem um legado enorme para deixar para toda a população de Minas Gerais e para a nova juventude, né, para a nova geração de políticos que está surgindo no Brasil, que precisa ouvir essas pessoas dessa qualidade, se quiser fazer uma boa política, quiser salvar o nosso país de um lamaçal que se encontra. Hoje eu recebo aqui com muito prazer e muita honra Luzia Ferreira, essa mulher incrível e vencedora. Muito prazer, Luzia. Bruno, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Viu? Ser um jovem que também tem ideias tão inovadoras, quer participar, quer contribuir, né, com a nossa cidade, com a renovação, e isso é muito relevante. Como eu falei com você, eu faço política desde muito cedo, comecei muito jovem, ainda estudante de colégio, e acho que quando a gente tem essa participação do conjunto da sociedade, mas também que o jovem se interesse, vem dar sua contribuição, isso que faz as coisas andar um pouco mais rápido. Então é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Imagino, o prazer é todo meu. Luzia, quantos anos de carreira política? Ô Bruno, muita gente me pergunta assim, né? Eu, na verdade, disputei voto muito tarde. Eu sempre fui uma militante das causas sociais, da luta pela democracia, pelas liberdades, pelos direitos das mulheres, porque eu cresci na minha, né, juventude e mocidade já no período da ditadura militar. Sim. Então, eu sou nasci em Perdigão, mas cresci em Divinópolis. Lá eu me formei no ensino médio, né, na escola pública, e de lá, quando eu formei, que eu vim para cá para fazer, né, faculdade, para ingressar aqui na UFMG. Então, veja, eu já saí de lá, eu já participava de organizar o Grêmio Estudantil, lá tinha a União Estudantil Divinopolitana, então eu sempre me indignei contra a restrição aos direitos da democracia e da liberdade, especialmente também das mulheres, porque na minha geração, né, a mulher tinha muita restrição, né? Culturalmente, também na lei, na Constituição, né, a mulher era, inclusive, literalmente considerada uma cidadã de segunda classe. Sim. A Constituição é que alterou. Então, eu sempre me indignei contra isso e comecei a participar de movimentos sociais. Vim para a Federal, então eu cheguei aqui em 73, então, portanto, já tem 51 anos que eu participo ativamente de tudo que acontece aqui na nossa cidade. Seja como liderança de movimentos sociais, participante de movimentos sociais, participando no poder público, na prefeitura, em espaço de gestão. Aí fui candidata a vereadora em 2004, né, deputada estadual, fui reeleita, deputada estadual em 2010 e candidatei a federal em 2014. Não fui reeleita, fiquei, né, como suplente, então eu também resolvi dar um tempo assim, na disputa do voto. Né? A dinâmica também do voto vai mudando muito. E eu gosto muito de trabalhar na área pública, muito de estar contribuindo, mas não necessariamente disputando o voto. Você formou em biologia, né? Sim. Nossa Senhora formou em biologia, mas na área da biologia mesmo, nunca seguiu carreira? Eu não segui carreira, eu falei assim, como minha vida sempre profissional foi muito vinculada à área pública, eu formei em biologia, depois eu fiz uma pós-graduação na Fundação João Pinheiro em administração pública municipal, porque era onde eu estava, né, construindo a minha carreira profissional. Então, fui por aí. Mas minha filha me redimiu, porque ela também fez biologia e hoje é uma funcionária concursada como bióloga da Anvisa, né, da Agência Maravilha. Nacional de Vigilância Sanitária, então a que me redimiu aí. A senhora se realizou nela, né, nesse sentido aí. Eu tenho certeza que a sua trajetória política de brigar por causas sociais, a história do PPS. Eu fui PPS, hoje é Cidadania, né, que se transformou no Cidadania. Então, sempre fui uma militante, assim, né,
na Constituinte, foi quando nós, as mulheres, né, do Brasil inteiro, foi um movimento assim, de grande amplitude, com muita representatividade de todas as classes sociais, vamos assim dizer, né, que aí unia desde a mulher trabalhadora até a mulher da elite, que não aceitava mais ser considerada uma cidadã, né, de segunda classe, isso pode, isso não pode. Então, nós, na Constituição, é que a gente, né, nós conquistamos, né, retiramos esse entulho, né, autoritário que nos colocava, né, em situação de subalternidade, além de conquistar, né, o direito à ampliação da licença maternidade, porque eu falei, a maternidade, ela não é ela é um direito social, é da sociedade. Sim, claro. Não é ser mãe, ser pai, nós estamos trabalhando alguns aqui em países sociedade. envolvidos, o auxílio maternidade dura anos, inclusive. Anos, então a mulher não pode ser penalizada, né, por ficar grávida, até porque se não ficar, um dia vai acabar. Vai acabar a sociedade. A humanidade extingue, né? Então não pode ser penalizada, né? E hoje você já tem... você veja que cada conquista, às vezes, tem muita celeuma. Vai parar a economia. Vai quebrar as empresas. Então, quando era 3 meses para passar para 4, foi uma luta imensa que você não imagina. Não deixar o bebê com 3 meses. Então a luta imensa. Não, vai quebrar as empresas. Hoje já não quebrou. Né? Porque hoje nós já temos em várias empresas 6 meses, né? Na área pública, em muitas empresas, porque exatamente se toda a área médica, Organização Mundial de Saúde, fala que no mínimo com a criança devia amamentar são 6 meses, por que você vai dar uma licença maternidade de 4? Quer dizer, você vai interromper a amamentação num momento ainda crucial de desenvolvimento da criança. Então, veja, você vai conquistando, né? E a sociedade vai absorvendo, apesar de que toda vez que há esse embate. Mas direito demais vai tirar a mulher do mercado de trabalho, vai fazer isso, vai quebrar as empresas. Então, acho que essa é a construção da sociedade. E se também não tiver essa participação, aí sim, eu acho que também nós não teremos direitos, né, reconhecidos e consolidados. Então, essa é a minha vida, assim, que eu gosto de fazer, eu gosto de participar, gosto de estar na área pública, porque a gente sabe que com a nossa ação a gente ajuda muitas pessoas a dar cidadania, dar dignidade, a gente tem também condições de conhecer melhor o problema das pessoas, o né? problema das pessoas. A gente não fica só pensando na gente, né? Então, acho que tem muitas vantagens, né? De essa participação, de ser uma pessoa que a vida inteira escolhi participar, engajar, não ser omissa, não ficar só pensando assim, cuidando da minha vida, né? Sim. Então, é isso. A luta da senhora durante toda a sua trajetória política foi mais em prol das pessoas carentes e das mulheres. Eu entendo e concordo quando a senhora diz que na época de 40, 50 anos atrás, mulher ou era dona de casa ou era subemprego. Mulher com nível superior era difícil, mulher com habilitação era difícil, mulher motorista de carro e caminhão, então era um absurdo, era quase que chacota mesmo. A senhora acredita que tivemos avanços significativos e o que ainda falta alcançar? Olha, nós tivemos mudar culturalmente as pessoas é o mais difícil, Bruno. Uma coisa está na lei. A igualdade salarial, igualdade nas relações familiares, amorosas, né, no emprego. Isso é o que está na lei, porque a Constituição, como eu te falei, nos assegurou. É importantíssimo estar na lei, porque se não estiver na lei, é aí que a gente não muda nunca. Mas esses conceitos culturais arraigados, de que a mulher não é tão capaz quanto o homem, especialmente quanto mais sobe o nível hierárquico, nível de chefia. Isso eu falo tanto na área pública, que a gente vê que é muito aquém a participação da mulher, por exemplo, no Congresso Nacional, nas câmaras de vereador, nas prefeituras, como governadoras, né? Seja na iniciativa privada, em grandes empresas, se você olhar quem são os diretores, presidente, majoritariamente masculino. Homens, então, essa é a barreira. É isso que falta mudar. É quebrar essa coisa, porque não existe intelectualmente, nem capacidade, nem estabilidade emocional da mulher, que é diferente do homem, para ela dar conta de ser chefe, de comandar, de tomar decisões, às vezes, complexas. Não tem nada cientificamente que diz que a mulher não existe. Então, eu creio que essa é ainda o que falta. Cultural. E vamos falar aí, né, dessa desigualdade nas relações amorosas, o machismo, que é o que mais mata as mulheres no Brasil. Infelizmente, né, a mulher no Brasil, ela
não só violência física, mas que chega também ao feminicídio, agora até tipificado com agravante, né? Por ser mulher, por ser companheira, porque ele não aceita, às vezes, um fim de um relacionamento, quando a mulher está cansada de apanhar ou de viver uma situação abusiva, que às vezes pode não ser violenta, mas tem a violência também psicológica, que no dia a dia torna insuportável, aí é violência. E é em todas as classes sociais, né? Vamos dizer assim. Não é uma coisa, não, ele fez isso porque ele não tem uma cultura, ele não estudou muito, ele não lê, não. É em todas as classes sociais a gente vê que o machismo impera. Isso é uma das nossas chagas, né? Uma vergonha até para o país, né? Tantas mulheres... Concordo que é uma vergonha. Vergonha. A senhora acredita que esse patriarcado, que na política, a questão de ser majoritariamente homens, eu lido isso como um patriarcado, uma herança política patriarcal. E nas famílias, eu acho que é machismo mesmo. A senhora acredita, a senhora sofreu muito isso como parlamentar, como presidente, a primeira mulher, né, uma honra para a senhora e para toda a população de Belo Horizonte, ter tido a senhora como mulher, a primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte. A senhora enfrentou diversos desafios. Como a senhora conseguiu lidar com esses desafios e superar essas barreiras ali de preconceitos mesmo, né, e dúvidas sobre o seu potencial e a sua capacidade? Bom, Bruno, foi um momento que eu me desdobrei muito, né? Porque fui a primeira mulher presidente da Câmara Municipal, né, em 2009, assumi em 1º de janeiro de 2009, quer dizer, eu tinha que deixar um exemplo, né? Qual que era o exemplo? Olha, as mulheres estão preparadas para assumir postos importantes, estão preparadas para tomar decisões em momentos tensos, difíceis, a gente não desaba e começa a chorar, porque muitos, quando no machismo, não, a mulher não pode, porque qualquer conflito ela começa a chorar. Ela não tem equilíbrio emocional para enfrentar a pressão. Enfrentar a pressão, porque o parlamento tem muita pressão. Não é? Tem tudo ali representado, tem muita pressão. Então, eu me desdobrei muito para mostrar, assim, que eu acho que esse foi meu primeiro desafio. Que eu falei, olha, eu tenho que ser bem-sucedida. Né? Esse parlamento tem que funcionar melhor do que antes, do que estava aqui, para mostrar que nós estamos preparadas para tomar decisões e para comandar espaço de poder. Então, eu me dediquei muito, sofri também, viu? A senhora foi desrespeitada, foi desacatada? Não fui. Então, eu não posso aqui, né, falar isso não. Óbvio que no parlamento tem aquele jogo, né, às vezes, de empurra, para lá, para cá, mas, assim, na minha gestão de 2 anos, nós aprovamos leis muito importantes para a cidade, as mais complexas e de forma muito tranquila, sem nunca turbulência, que foi a atualização do plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, mudamos o código de posturas, que são leis abrangentes para a cidade toda. Eu lembro que esse código de postura deu um problema na cidade na época. Muito grande, porque influi no segmento econômico, na cidade toda. Nós fizemos isso tudo, que são leis que às vezes ficam tramitando 4, 5 anos, e nós aprovamos tudo, né, em 2009, 2010, especialmente 2009, e sem grandes sobressaltos, com debate com a sociedade, fazendo audiências públicas, aberto. Então, eu creio que esse foi o meu legado, assim, ter conseguido dirigir de forma tranquila, sem radicalismos artificiais da casa. A gente tinha credibilidade. Eu fui também uma das poucas que foram eleitas aqui nessa casa por unanimidade. Isso é raro. E a gente vê nas últimas eleições, a gente presencia. Lá não foi a primeira vez que teve uma eleição por um voto. A última teve, a atual, que ainda está em vigor. Mas a diferença de um voto, né? De um voto. Mas quando Silvinho Rezende foi eleito também em 1º de janeiro de 2005, também foi por um voto, foi 20 a 21. Então, veja, isso cria um desequilíbrio na casa, porque fica rachada mesmo. Então, eu fui eleito por unanimidade, numa construção que já mostrou, assim, uma capacidade tinha 3 grupos disputando, e acabou que nós compusemos para fazer uma chapa única de unidade. Sim. Isso também é óbvio que me ajudou nessa travessia, né? Porque quando você tem um parlamento partido, acaba que isso interfere no funcionamento. Né? Então, montamos também de comum acordo as comissões e, enfim, conseguimos ter esse bom resultado. Então, eu creio assim, o que eu senti quando fui presidente? Que a sociedade aplaudiu muito. Então, a sociedade está preparada para a mulher estar em qualquer lugar. Às vezes, ocupar esse espaço internamente, que é difícil, convencer os seus colegas de que você
possa ser, né, uma boa presidente. Então, eu acho que eu deixei um legado assim, exitoso, tanto que nós já tivemos, né, outra presidente, a vereadora Nelly, já virou também presidente, enfim. Abriu um caminho, né, e hoje, cada vez mais, é muito lento, mas a cada eleição as mulheres têm mais vereadoras, mais deputadas eleitas, que eu acho que eu fiz parte também de toda a minha trajetória. Lutar por isso, para ter um poder mais equilibrado. Sim, sim. Tem uma diversidade mesmo na Câmara, né? A presidência da Câmara Municipal da senhora é conhecida por ser uma presidência eficiente e de grandes conquistas sem muito alarde. Tem gente que parece que vai para complicar, a senhora não, foi para resolver. A senhora não quis ter nenhum protagonismo, embora a senhora tenha sido a protagonista, né? E que foi muito coletiva e foi muito bom para a cidade conseguiu avançar em muitas coisas, né? Eu tenho muito orgulho da senhora ter sido a primeira presidente e ter sido uma presidente da qualidade que a senhora foi. Agora, vamos falar um pouco de eleição aqui em Belo Horizonte de 2024 agora. O Fuad Noman, que teve o apoio da senhora e o apoio da esquerda, foi eleito majoritariamente, né, toda a elite da esquerda de Minas Gerais apoiou o Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Ele começou mal nas pesquisas e ganhou o corpo e se tornou, se elegeu prefeito. Porém, o Fuad, ele é um homem conhecido como centro-direita e teve um longo apoio da esquerda. E também ele é um homem que é milionário. A declaração de patrimônio dele supera os 14 milhões de reais líquido, ou seja, dinheiro disponível para saque. Como que a esquerda conseguiu, recebeu esse pedido de apoio e como que se deu toda essa conjuntura para resolver apoiá-lo? Por que não apoiar o Rogério Correia, que é do PT, ou a Duda Salabert do PSOL? Por que o Fuad? Na verdade, nós tivemos um primeiro turno com uma ampla gama de espectro ideológico na disputa. Sim. Né, os candidatos que se diziam de direita, da extrema-direita, da centro-direita, que inclusive diziam isso, né? Não estou dizendo. Também os que eram da esquerda, você citou dois, Rogério Correia, Duda Salabert, que é do PDT, né? E vários que de partidos mais à esquerda ainda, que nem tem representação, né, no Congresso Nacional. E tivemos, né, eu acho que do centro político, vamos dizer assim, em torno dele, que foi o Fuad. Né? O Fuad, você até caracterizou bem. Eu acho que a sua trajetória é um cara do centro para a direita, mas democrata. Né? A vida inteira eu acho que caracteriza, é o que, por exemplo, Cidadania, que hoje nós estamos federados com, né, o PSDB, desde o primeiro turno, está, né, apoiando o Fuad, que é do PSDB, um partido hoje um dos maiores do Brasil, mas caracteristicamente de centro, né, do centro, mas do centro que tem mesmo compromisso com a democracia. Sim. Esse foi o balizador, não é, da definição. E no segundo turno, aí a esquerda veio. Primeiro, quero te dizer que quem fez o movimento de apoiar Fuad no segundo turno, primeiro é o eleitor, que queria, muitas vezes no segundo turno você não vota considerando que aquele seria o candidato que mais identifica com ele. Sim. Mas você quer barrar um que você não identifica nada. A rejeição, né? Rejeição, você não identifica nada. Sim. Acha que é um desastre, não é? Porque o Bruno Engel, que estava disputando, tradicionalmente, inclusive, né, questiona, como questionou, quando resultado de urnas, né, teve um posicionamento contra a ciência durante a pandemia, tem Sim. vários discursos dele, quer dizer, uma pessoa que falou claramente, né, que ele tem um posicionamento, que se ele governasse teria que ser só para aquele público. Então, veja, e tem essas demonstrações de que não respeita também nem a democracia quando o eleitor, na urna, que é para isso que serve a eleição, vai lá escolher um candidato. Então, veja, é muito mais, às vezes, tem um segmento da população que é muito mais por rejeição que às vezes por identidade. Mas eu posso te dizer que o que levou a esquerda a apoiar no segundo turno é a questão democrática. Fuad, toda a sua vida no serviço público, você falou aí que ele é uma pessoa, né, milionária, mas é fruto de trabalho, de coisa. Simples. É um cara simples, um cara também honesto, correto, né, nunca teve um processo na vida, não é crime, é trabalhador, foi que ele acumulou, né, ao longo da sua carreira, como diria, e já governou
já mexeu com orçamentos muito, aí sim, bilionários. Ministro da Fazenda. Fazenda, do Estado, que são, né, não é milhões, é bilhões. Ele então, foi do Federal também. Do Federal, então nunca teve, né, processo, corrupção. Então eu acho que é uma pessoa correta, é uma pessoa que tem sensibilidade social, vão dizer também que ele tem, né, sensibilidade social. Veja o trabalho que a prefeitura faz, né, voltada, né, a diversos públicos e também sempre valorizando as instâncias de participação, não desmontou nada, continua tendo os conselhos, dialoga com a sociedade. É uma pessoa, que você falou, simples, né, que respeita as diferenças. Ele mesmo, e acho que é por isso que ele foi eleito, porque a sociedade também, o Bruno, está cansando chega um processo eleitoral, é um embate ideológico sem estar focado em propostas para resolver os problemas. Olha, eu moro em Belo Horizonte, eu quero ver proposta para a saúde, para a educação, para o trânsito, para o meio ambiente, para a cultura, para diversos equipamentos sociais para acolher a população, para urbanização de vila, para contenção de enchentes, as mudanças climáticas. As pessoas querem ver proposta para isso. Mais do que também só falação, quer ver se tem alguma realidade. E acho que o Fuad, ele tinha uma dicotomia, que a prefeitura era bem avaliada, mas ninguém sabia quem era o prefeito. Quem era ele, Então, eu acho que juntou. Quando conheceu, as pessoas foram migrando. Então, eu acho que foi uma decisão acertada. Acho que a população, assim, o eleitor muito sábio, né, saiu do extremismo, seja a esquerda ou a direita, e falou, olha, vamos continuar aqui em quem está realizando, quem tem um propósito de realizar, de ter experiência, que isso também conta. Cidade é complexa, é grande, tem um orçamento grande. Então, eu acho que você vê que o eleitor tem lá sua sabedoria. Né? O Fuad, com certeza, não é um homem de combate. Ele não está ali para poder ficar achincalhando ninguém, desprezando ninguém, ofendendo ninguém. Ele realmente quer tratar das coisas. E ele consegue sentar com todo mundo. Coisa que outras pessoas, tanto da esquerda quanto da direita, não conseguem. Dos dois extremos não conseguem, né? Eu vejo dificuldades da Indira, por exemplo, e do próprio Bruno Engler, de conversar mesmo com outros setores. Eu vejo uma dificuldade. Com os diferentes. E quando você governa para todos. Você não pode... não, isso aqui eu não vou receber, eu não vou fazer a obra ali naquele bairro, porque eu não tive voto ali, eu perdi ali. Não, eu acho não que... é vingativo, né? Não é vingativo. Não é o conceito. Eu acho que essa maturidade que eu acho que a vivência do Fuad levou. E a população, o eleitor, identificou isso. Uma pessoa que não agrediu ninguém na campanha, que apresentava suas propostas. Eu fiz isso e vou fazer isso. Né? Eu fiz isso até aqui, mas eu quero fazer mais isso. Fazer mais, Então, eu acho que é isso que convenceu. E que foi assim quase automático, porque ele saiu do primeiro turno atrás do Bruno Engler e já na primeira pesquisa. E na primeira pesquisa ele já estava à frente no segundo. Assim. Naturalmente, o eleitor falou: não, eu me identifico mais com esse, mas eu quero barrar isso aqui também. Né? Então, eu acho que. Tinha uma rejeição alta ao Bruno também. Tinha. Então, esse é o problema dos extremos, do extremista, do radical, do sectário. É porque ele pode ter um público fiel, mas ele tem também uma rejeição fiel. Ao contrário. E é o caso dele, que as pesquisas indicavam que a pessoa que tem 48% de rejeição, tipo assim, eu não voto nesse cara de jeito nenhum. 48% é quase 50% da população. Para ganhar então, o limite. Né, isso também. Né, espero que sirva de exemplo, né, para quem leva essa política dessa forma, né, nas mídias sociais, que acha que é isso que vai resolver, que você faz discurso, né, radicalizado para o seu público. Quer dizer, para as pessoas, para governar, eles querem ter certeza que você vai dar conta. Uma coisa eu percebi nessa campanha: o público não quer, o eleitor não quer um cara que é desrespeitoso o tempo todo, que briga, que bate, que xinga, que ofende, que fala mal de você. O povo não quer. O povo não quer. Fake news, né? Fake news. Assim, deslavada, que eu acho que essa é uma coisa da nossa modernidade que fica absurdo, porque com as mídias sociais, lá tempo atrás, isso já existia. As pessoas soltavam de madrugada, ainda mais na eleição, aqueles panfletinhos apócrifo, anônimo, falando mal de uma pessoa. Mas tinha um efeito reduzido. Hoje, quando põe nas mídias sociais, quer dizer, a pessoa atinge o mundo instantaneamente. Então, tem que ter muita responsabilidade. O volume é muito maior. Tem que, né, coibir mesmo, porque muitas vezes afeta a honra da pessoa, joga lama num passado correto, por fake news que não tem nenhum amparo, né? E acho que essas pessoas, é isso que eu falei assim, o eleitor rejeitou isso. Rejeitou. Né? Então, eu acho que estamos no caminho certo, né? Belo Horizonte tem uma tradição de que os prefeitos vão se sucedendo, sem desmanchar que o outro fez, que isso também é outra
outra noda da nossa Tem que continuar política. o trabalho, né? Claro, aí é recurso público envolvido. Às vezes chega um prefeito e fala, não, agora eu quero fazer diferente, eu A vou vida parar das isso aqui. pessoas. É a vida das pessoas, da população, investimento, né, que vai continuando. Com isso, você vai, claro que os problemas tem muita coisa para resolver, mas muitos já foram resolvidos. Por exemplo, há 30 anos aqui, quando chovia, morria pessoas. Eu estava na gestão há 30 anos atrás, no governo do Dr. Sérgio de Castro. A gente chegava a ter 2.000 famílias abrigadas em escola, porque você tinha que tirar as pessoas dentro de casa. Área de risco, né? Para de não enchente. morrer soterrado, ou alagado, com enchente. Você ficava, às vezes, eu já fiquei 45 dias com famílias inteiras morando em escola. Hoje você não tira ninguém mais, quer dizer, hoje é pontual quando você tem que remover. Então, nesses 30 anos, os prefeitos foram seguindo, melhorando as encostas, removendo as pessoas, construindo prédios e realocando quem estava em área de risco, seja risco de inundação, que era beira de coco, seja de encosta. Hoje, praticamente, tem ainda, mas isso aí já deixou de ser um problema grave. Né, é bem pontual hoje. Então, veja, um foi seguindo o outro. E pouca gente sabe, a maior obra do Brasil hoje, a maior obra em andamento do Brasil hoje é da Prefeitura de Belo Horizonte, uma obra contra enchente, que é equivalente a um prédio de 20 andares, porém de cabeça para baixo, para dentro do solo, que foi iniciada pelo FUAD Noman. A do Vilarinho, né? Pouca gente Mas eu vou sabe disso. citar aqui, que chama B5, que é a bacia do Corque Ferrugem, lá na divisa de BH com Contagem, ali na Vila Oeste, perto do anel rodoviário. Na chuva, um dia antes das eleições foi dia 7, né? Segundo turno agora é 27. É dia 27. Então foi dia 26. Eu moro na região oeste. Essa bacia para atender lá a Tereza Cristina e depois que deságua na rua. Caiu um pé d'água, daqueles assim que é histórico, porque foi em 2 horas choveu o previsto no mês todo para a região. Mas não inundou, porque ela já funcionou, apesar que ela ainda não está 90%, né? Ela funcionou. Não teve uma gota fora da Tereza Cristina, porque era um tipo de chuva, quando acontecia, lá inundava tudo, as pessoas tinham que sair correndo de casa, perdia tudo. Lá tem comércio, tem muito comércio, tem muita empresa, muita gente carente. Tem muita gente carente, tem vila. Então, veja, isso é um investimento na melhoria da qualidade de vida das pessoas, preparando para o desastre climático, porque isso também é uma outra preocupação. Né? E fala assim, não é só país de terceiro mundo, porque nós assistimos esse ano em janeiro. Espanha agora. Rio Grande do Sul, mas agora é Espanha. Espanha. É mais ou menos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É porque tá atípico, tá muito forte. Tá muito forte. Então você cai um volume de água concentrado em pouco tempo, que às vezes lá eles falam que choveu em um dia o que ia chover num ano, lá na Espanha. Né? Então, enfim, eu acho que é isso que o eleitor presta atenção na hora de escolher o voto. Né? A senhora acredita que com a experiência política que a senhora tem, falta um pouco de articulação entre os prefeitos? Porque o córrego que deságua ali na Tereza Cristina, meu pai tem uma fábrica de calçados à beira da Tereza Cristina, e a dele não inundou porque está numa parte um pouco mais alta, mas eu já vi que ele se perder todas as vezes. Aquele córrego que vem de Contagem, ele joga uma quantidade de água, eu não vou lembrar o nome dele agora, enorme na Tereza Cristina e realmente superlota a bacia do Tereza Cristina ali, né, a calha. Uhum. Por que Contagem não entra nessa responsabilidade? Por que Contagem? Qual é o problema de comunicação entre BH e Contagem? A senhora também foi secretária em Contagem na Marília Campos? Não, é o Alex Freitas. Alex Freitas. Antes dela, E qual a dificuldade das prefeituras conversarem? Falta o governo do estado ou mesmo as prefeituras precisam conversar melhor? As duas coisas. O governo do estado também, que eu acho que ele tem esse papel de articular. Mas, neste caso, eu vou defender Contagem, porque lá está em construção também 2 bacias. São 3 para resolver definitivamente. Né? Então, são 2 lá, e a B5 aqui no Ferrugem já tem, acho que 2 no Barreiro. Então, a B5 é porque no total são 5. Estão em andamento. As de Contagem está um pouco mais atrasada do que a nossa, mas é também com a parceria do governo do estado. Tá acontecendo. Está acontecendo. Né? Na campanha, no segundo turno, o FUAD, né, se comprometeu, inclusive, a criar um conselho porque você tem a Grambel, mas a Grambel é uma associação dos municípios da Grande Belo Horizonte. É uma associação, uma forma associativa, discute, às vezes, problemas mais macros, metropolitanos, relação, às vezes, com o governo do estado, governo federal, quando vem novas diretrizes, como fazer. Mas ele não tem esse papel. O FUAD, quer dizer,
pelo que eu entendi, e são 34 municípios, a Grambel. Ele quer reunir os que são mais aqui do entorno, que tem mais impacto, né, que são conurbados, que inclui Contagem, Betim, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa Santa, enfim. Fazer um funcionamento tipo um conselho para que eles possam discutir isso que você está falando. Ações conjuntas, porque ações de segurança, de transporte coletivo, saneamento básico, saneamento, meio ambiente, por exemplo, Lagoa da Pampulha, não vai resolver se não resolver em Contagem, porque ela vem de lá. Então, são coisas interligadas. Você falou bem, tem que articular cada vez mais. Nós, da região metropolitana, nós somos cidadãos metropolitanos já. A gente não pode ter esse olhar só também para a sua cidade. Uma pessoa mora em Contagem e trabalha aqui, estuda aqui. Ou vice-versa. Então, veja, é muito grande esse... Ninguém resolve os problemas sozinho. Sim. Né? Tem que ter compartilhamento na área da saúde. A questão da 040, não tem como tratar só o município. Não tem como. Tem que ser todo mundo conjunto. Então é isso, eu acho que o anel rodoviário impacta todos esses municípios, né? Que é uma avenida de... um anel. Até para cobrar mais dinheiro, conseguir mais recursos. Então, eu acho que isso está caminhando para melhorar também essa integração e essa consciência de que tem que buscar soluções mais conjuntas. A senhora, como uma pessoa com uma experiência política enorme, a senhora pretende continuar contribuindo com a política como? Porque candidatar, creio eu que a senhora não quer mais. Por toda dificuldade e toda a energia que tem que colocar numa campanha, que vou te falar, é um absurdo o disputar uma campanha eleitoral, a energia, o desgaste, o cansaço que a gente fica. Então, acredito que candidatar a senhora não quer mais. Como a senhora pretende continuar contribuindo com a política? Eu estou olhando porque essa é uma boa área de senhora tá trabalhando, né? Articulação. Como eu te falei, né? Já tem muito tempo que eu não disputo, e o voto não fica ali numa prateleira, ele dissipa, né? E também essa energia que a gente tem que colocar, vamos supor, para reconquistar, né? Acho que também eu estou num outro momento. Como eu te falei, eu contribuo. Eu sou presidente do partido no município, Cidadania, então eu participo através de, né, partidariamente, mas hoje eu trabalho na prefeitura, né, de Belo Horizonte, numa regional. Como eu falei, eu gosto de estar perto do povo, gosto de estar na ponta, gosto de realizar trabalhos que são, né, como eu disse, a gente está vendo que a gente está pelo menos ajudando a melhorar, né, a vida da população, contribuindo com melhorar a nossa cidade. Essa é a minha contribuição, né, me dedicar ao trabalho que é feito, né, no município, aqui através da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora, um pouco incômoda aqui, com relação ao seguinte. Foi mandado terça-feira, foi enviado para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, terça-feira de semana passada, a nova LDO pelo Voad Noman, onde ele pede a criação de 5 novas secretarias ao custo de 50 milhões de reais por ano, 200 milhões de reais no mandato. A senhora acredita que um apoio maciço de uma esquerda, até daquelas que tinham candidatos, se dá com esse pagamento? Não acredito. Por uma questão simples, Bruno. É porque esse projeto de reforma, com alguma alteração ou outra, o Fuat tinha mandado no mandato dele. Já anterior, né? O ano passado. E para virando esse ano. Só que, né, tinha uma relação conflituosa com a Câmara, com o presidente da Câmara, o vereador Gabriel. Então, isso não tramitou. Ele mesmo não se dispôs a... O Gabriel segurou por fins eleitorais dele. Então, veja, mas já tinha mandado. Então, não tem a ver, porque, na verdade, houve um enxugamento assim, grande da estrutura administrativa que causa, né, transtorno até de gerenciamento mesmo. Por exemplo, vou citar um. O assunto mais debatido na campanha por todos os candidatos foi transporte e trânsito, porque é um dos grandes problemas da cidade mesmo. É o principal hoje. Nós não temos uma secretaria, sabe o que? Tem uma superintendência. Olha, uma superintendência é subordinada a uma secretaria. Ela não tem força institucional para ter peso de decisão particular com outros municípios. Tem autoridade. Tem autoridade.
Tá certo? Veja, um assunto que é o principal da cidade é uma superintendência, ele não tem nem a força de uma estrutura autônoma. Então, esse já estava lá, transformando a superintendência em Secretaria de Mobilidade Urbana, inclusive porque agora, nesse mandato, vai ter que rever todo o contrato de ônibus, fazer uma nova licitação, que, obviamente, né, todo esse debate, sugestões da sociedade vão ser muito importantes para construir um modelo que seja melhor do que o que está aqui, né? Mais eficiente, que seja, né, melhor para todo mundo, até porque as pessoas possam andar de transporte coletivo e não de carro individual. Então, essa é uma que já estava lá e que é muito justificável. E que possivelmente vai continuar, quem já está, não sei, mas enfim, ele não está pagando dívida com ninguém. Nós temos uma que chama suprimento e logística. Eu creio que ninguém da esquerda vai querer assumir, ficar enfiada dentro de coisa para discutir a logística interna da prefeitura, porque hoje não existe e causa muito transtorno. Essa secretaria é muito da situação meio. Sim. Você tem outra secretaria, que ela já é adjunta, tá certo? Ela já existe, está se transformando numa secretaria plena, que é... Então, a estrutura é a mesma, está aumentando um cargo de secretário, que é a Secretaria de Segurança Alimentar, porque vai incorporar nela também a política de combate à fome. Em vez de criar uma autônoma, vai ficar junto aqui, para ela ter mais autonomia, inclusive do ponto de vista financeiro, para também realizar as ações, todo esse trabalho de combate à fome, que ainda, infelizmente, existe. A quarta é uma que chama Secretaria-Geral, que é um assunto também para organizar ali interno, o funcionamento da Secretaria de Governo. Articulação interna, né? Interna também. Então, que agiliza, gera economia. E agiliza os processos. Ou seja, para dar agilidade mesmo, às vezes até de decisão. Então, não existe, assim, nenhuma secretaria... Como eu falei, essa proposta de reforma ela já era anterior. O que ele incorporou de novidade não é nem secretaria, são 2 coordenadorias, que foi fruto do debate da eleitoral e que ele, inclusive, assumiu lá, que é uma da emergência climática, para colocar, e uma de vilas e favelas, para dialogar mais com as vilas e favelas. Sim. Essa eu lembro que ele falou durante a campanha. Que ele falou a campanha e que mandou. Mas é uma reforma já prevista. Então, ele não fez isso para, falando português, claro, para pagar o apoio que ele teve da companheirada. Não foi no português, claro, não foi isso. Nem para te dizer, até porque o perfil da reforma, né, nem agradaria a esse segmento, vamos dizer assim. Sim, né? Não é direcionado direto... É muito mais interna do que externa, de visibilidade, por exemplo. A senhora, como uma mulher que militou politicamente, teve a sua carreira política, grande parte dela durante o período da ditadura militar, sofreu com tudo aquilo. E agora a gente vê o 8 de janeiro do ano passado. O que passa pela cabeça da senhora depois de brigar ali 20 anos contra a ditadura, acontece um 8 de janeiro. O que a senhora pensa sobre isso? Merece anistia, não merece? É um retrocesso na democracia brasileira? Faz parte do amadurecimento da democracia? Como que a senhora avalia essa questão? Primeiro, eu acho que a gente tem que ver assim, nada na vida é linear, né? Você conquistou aqui, você vai só conquistando. Então, acho que a história ela é cíclica, ela vai e volta e mostra isso. Quando a gente pensa assim, ninguém vai questionar a urna eletrônica, resultado de eleição, a soberania popular, que é isso que está em jogo. Sim. Aí quem perde apela. Né? Porque tem também, obviamente que fez isso, porque tinha amplo setor da sociedade apoiando essa ideia, eu quero dizer aqui. Bolsonaro só tentou isso e agiu porque tinha amplo setor da sociedade. Ele foi falando durante o tempo que achava mesmo que tem, ainda acham, né? Tem gente em todas essas manifestações que tem, Praça da Liberdade, Verde e Amarelo, que está lá com uma banquinha colhendo assinatura para mandar para o Congresso para voltar o voto impresso. Vocês não acreditam, mas existe. Gente que eu já vi várias vezes, mais de uma. Assina aqui para o projeto de lei do voto impresso, que achando que é isso que vai dar transparência. Então, veja, isso também existe porque a sociedade também muda. E começou, e às vezes relativiza a questão da democracia. E não é só aqui, porque é um fenômeno do mundial. Isso também começou a ter voz aqui quando Trump fez
A mesma coisa, quando ele perdeu a eleição, não reconheceu o resultado, teve a invasão do Capitólio, teve inclusive, né, tem gente presa até hoje, e é até simbólico que hoje são as eleições dos Estados Unidos que, querendo ou não, são as eleições mais importantes do mundo, que tem muita influência no mundo todo, porque ainda é a principal potência econômica, e né, militar do mundo. Então, veja, tem muita. Eu acho que o principal, que pouco a gente fala, a do mundo ocidental é quem coordena a ideologia do mundo ocidental. Então, veja, então tem todo, você falou bem toda essa coisa. Então, hoje, por acaso, é hoje que está acontecendo, né? Então, isso também tem esse reflexo. Para ser sincero aqui, né, só não teve mesmo um golpe com todas as características, porque o exército se dividiu e não topou. E a parte que estava topando é minoritária. Mas apoio popular tinha também, significativo. Não era da maioria, mas era significativo. Uns 30%, né? Com certeza. Com certeza tinha que toparia isso. Então, eu acho que por isso que eu te falei. Então, é aquela coisa, né? A democracia, a gente tem que vigiar também, tem que estar atento, a sociedade tem que se... tem que conscientizar do valor desse voto. Eu acho que, pelo contrário, as urnas eletrônicas vêm trazer essa segurança de que não tem manipulação externa, porque a vida inteira eu contava voto, aqueles que ficavam contando manual, fiscal lá olhando, a gente vê que tinha margem para muita manipulação de voto. Tinha, né? Quem contava podia roubar tudo para um. Obviamente, que você ia preencher lá no final o boletim de urna, você põe a quantidade de votos que você queria. Então, e tinha 1000 denúncias disso, né, no Brasil inteiro. Então, veja, eu acho que nós temos um sistema ágil, transparente, que não aceita interferência externa, porque ele é fechado, ele não está na rede, na internet, e, portanto, ele deu essa segurança de que ali é a vontade do povo que está prevalecendo. E eu acho que é isso que tem que prevalecer. Eu acho que, portanto, anistia... muita gente fala assim, mas coitadinha, né, da senhorinha, foi lá. O que ela estava fazendo no Congresso? Foi invadir, foi depredar, foi defender. O que essa senhorinha tão simpática, tão católica, tão fervorosa, estava fazendo no dia 8 de janeiro, pós-eleição, resultado, o presidente ia tomar posse, estava lá afrontando as decisões e pedindo golpe. Também tem que pensar nisso, né? Que se ela não tivesse lá, ela não estava... Então, eu acho que um caso ou outro você pode rever se teve excesso, mas eu acho que, no geral, eu acho que tem que servir de lição, né? A punição é para isso. Para servir de lição. Eu vou fazer uma pergunta complementar para a senhora. A esquerda, havia presidente Lula, ganhou 3 mandatos, a Dilma ganhou 2, né? E a esquerda ficou um bom tempo no poder, e a esquerda tinha um respeito e um respaldo enorme da população brasileira, e eu quero dizer... O Brasil, apesar de ser um país rico, porque pobre o Brasil não é. O problema do Brasil é problema político, é problema político e problema de oligarquias, reserva de mercados, monopólios e cartéis. Oligarquias políticas e econômicas no Brasil. Isso é fato. O Brasil tem ali monopólios no setor bancário, monopólios no setor mineral, monopólios em todos os setores. E uma carga tributária criada, muitas vezes, elevada a uma potência muito maior, exatamente pela esquerda, com o intuito de que estamos aumentando os impostos para poder devolver para a população. Aí aumenta o imposto sobre a carteira de trabalho, aumenta o imposto sobre o consumo, aumenta o imposto de renda sobre, em vez de aumentar para as classes maiores, aumenta para as classes mais baixas. A esquerda, inclusive o resultado eleitoral diz isso, essa eleição majoritária que a esquerda sempre teve no Brasil, e a senhora como representante da esquerda, acredita que a esquerda pisou na bola nesses quesitos e por isso hoje ela sofre por isso e tem perdido espaço, e por isso aquelas pessoas talvez peçam uma intervenção militar, porque não querem mais estar sobre esse jugo, ou a senhora acredita que, de fato, esse grupo oligárquico que sempre andou com a esquerda no Brasil, né, nos 2 governos Lula, no governo Dilma, agora mudou para o lado da direita? Eu acho que são várias coisas, assim. O problema complexo nunca tem uma solução simples, né, Rodrigo? É óbvio que a esquerda também tem muitos erros. O PT, que é o maior partido de esquerda, né, no Brasil, que governou hoje, já está em 4º mandato, né? 2 do Lula. 3 do Lula e 5. 5. 4,5, porque a Dilma... 4,5, então veja. Também, né, às vezes tem muita promessa que não se realiza.
não é? Ainda teve toda essa questão, né, de corrupção no meio dos governos, que isso tudo vai levando uma desconfiança. Mas o fundamental é que, como eu falei assim, às vezes a esquerda também penou de, às vezes, vender muita ilusão, né, que um governo ia conseguir resolver todos os problemas. Isso não vai, que não é assim. Nós temos, de fato, uma máquina, né, eu acho que precisa melhorar muito, com muita ineficiência, às vezes muita falta de foco, né, de planejamento, para ter resultado no investimento público, que eu acho que é isso né, que faz com que essa desconfiança da população. E mostrou também, né, e o próprio resultado da eleição, porque o Lula ganhou a eleição, mas foi assim, com 1%. A sociedade estava dividida. Né? Apesar do radicalismo, o extremismo de Bolsonaro, quer dizer, quase 50% da população ainda estava apostando que ele podia continuar, e de mostrar claramente uma ineficiência, né? Não teve um resultado positivo da economia no período, né, de Bolsonaro. É óbvio que teve a pandemia, mas isso também não, né, não justifica, porque vários outros países tiveram e se saíram melhor economicamente. Então, enfim, eu acho que tem uma desconfiança, de modo geral, assim, que igualou, sabe? Isso que é ruim. É todo mundo igual. Sim. Acho que esse é um perigo imenso, assim, que quando leva a essa constatação. Porque se todo mundo igual, eu posso postar em qualquer um, eu deixo de ter esse olhar ao escolha do voto, para olhar, olha, qual que é a proposta, qual o perigo que está ter um candidato que está defendendo isso e isso para minha vida, para minha cidade, meu país, meu estado. Né? Então, eu acho que esse é o principal dano, é tentar igualar. E a gente, você deve... também estava nas ruas aí pedindo voto, você deve ter ouvido muito, política tudo igual, eu nem voto mais. Um certo desencanto. E foi o que eu mais ouvi. Mas também um certo igualando. Como é que você acha que tudo igual? É o que eu mais ouvi. A política, na hora de pedir, é tudo uma gracinha. Depois, isso aí. Chegou lá, resolve a vida dele, esquece do povo. É o que eu mais ouvi. Então, eu acho que isso é muito ruim para a democracia. E talvez esse sentimento leve as pessoas que tanto faz votar em Bolsonaro ou Lula, em Fuad ou Bruno Engler. Chega lá, se vende pro sistema. Isso aí. Tem isso também. É o que eu mais escutava. Então, eu acho que esse desencanto é muito ruim para nós, para a democracia, para o mundo inteiro. Né? Porque o voto ele aconteceu quando você não é possível consultar todo mundo, que as cidades cresceram, são milhões de pessoas, você escolheu uma forma da população decidir. E a eleição, assim, o mais estranho é porque as pessoas pensam a eleição alheia à sua vida, mas ela mora em Belo Horizonte. Então, o resultado da eleição tem muito a ver com o ônibus que ele pega, com a praça que ele frequenta, com o trabalho dele, com a escola que ele estuda, não é? Com a praça, o parque, ou a praça que ele vai, com o ar que ele respira. Exatamente. Até isso quem o ar. Então as pessoas pensam que não, eu vou ficar de fora, porque isso não me diz respeito. O trânsito no dia a dia, isso não me diz respeito, porque é isso que você falou. Tudo igual, chega lá, cada um só pensa nele. Então eu acho que esse desencanto, isso é um legado ruim, que acho que a esquerda não conseguiu mostrar que não, faz diferença sim. Estando à esquerda ou à direita, na vida das pessoas faz diferença. Então, acho que é uma construção, né? E isso também, né, mostrou que nessa eleição, mas uma coisa interessante, mesmo nesse sentimento difuso. As pessoas, no Brasil inteiro, para eleger prefeitos, procuraram os que estão mais no centro. Centrados também. No centro e centrados. Contra os extremismos. A esquerda ou a direita saíram mais derrotados, os extremistas. Prevaleceu quem estava defendendo propostas, tentando pelo menos criar soluções para as cidades, com compromisso da democracia, de respeito, e sereno, com mais serenidade. Eu acho que isso prevaleceu. Então, o eleitor também está buscando sair dos extremos. E quem permanecer nisso, com certeza, eu acho que tende a ir extinguindo também. O que eu percebo, não sei se a senhora concorda comigo, é que a esquerda pega muito a pauta social. E o Brasil precisa cuidar das suas pessoas mais pobres mesmo. Porque é exatamente as pessoas mais pobres que fazem o Brasil funcionar. E por outro lado, as pessoas querem prosperar na vida e elas não conseguem ver um futuro de prosperidade, de ganhar mais dinheiro, de ter uma vida melhor, de sair da pobreza, sem tratar a economia como a direita trata, uma economia mais liberal. Então o caminho vamos tratar a economia como a direita trata, mas vamos tratar o social como a esquerda faz.
como juntar as duas coisas. Eu acho que o centro ocupou um pouco esse espaço. Não, a gente vai cuidar das pessoas aqui, eu tenho pessoal da esquerda comigo, mas também vamos ser liberal na economia. A gente vai destravar a economia, menos imposto, menos Estado, menos ineficiência. A senhora acha que o futuro da esquerda no Brasil passa por entender que precisa abdicar de algumas ideias ou não, que precisa continuar como está? Porque a esquerda sofreu um duro golpe nas eleições. Como a senhora analisa esse cenário? Eu acho que tem que ter uma... Primeiro, eu acho que a esquerda tem que ter um posicionamento político geral, tipo assim, democracia não é relativo, sabe, Bruno? E o Lula, inclusive, disse que... Então, não pode ser... Não, aqui vale alguma coisa, mas lá na Venezuela vale outra. Não. Né? Eu acho que isso o Lula acertou quando não reconheceu um resultado de eleição claramente que estava definido, que estava fraudado. Sim. Tá certo? Então... obrigado por você ser de esquerda e reconhecer isso. Então, veja, democracia não é relativa. Ela é um valor universal. Então, esse tem que ser um eixo fiador claro. E nisso, quero te dizer, o Lula fez esse posicionamento, o governo dele, mas o PT soltou a nota reconhecendo Maduro. Sim. Quer dizer, o partido não incorporou esse conceito, que eu acho que é uma falha, um erro. Então, democracia, para mim, não é relativa, ela é um valor universal que vale aqui, vale em Cuba, vale nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que a esquerda, quando a gente faz frente PT, carrega isso ainda, e neste caso concreto, que é recente, o partido, inclusive, soltou nota oficial defendendo deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper, uma pergunta franca. A senhora é do PPS, um partido de esquerda, a vida inteira militou na esquerda. O PT é a esquerda brasileira? Você reconhece o PT como a verdadeira identidade do que é a esquerda? Eu acho que ele é o maior partido de esquerda do Brasil. Aqui a esquerda tem várias nuances também, como a direita tem. Sindicalista. Tem muitas nuances ideológicas. Dentro do PT, inclusive, tem... Ele não é muito unitário, tem muitas divergências internas, tanto que eles têm lá as tendências. E o PT, né, o que a gente está vendo na mídia, é que agora vai eleger uma nova direção e que esse debate está colocado. Qual é o caminho, por exemplo, né, do PT para recuperar o seu prestígio na população? E qual o caminho da esquerda? Eu acho que esse é reconhecer a democracia como um valor universal, a primeira coisa. O segundo, eu acho que talvez abrir mão de conceitos antigos, que às vezes funcionou no século passado, que hoje não funciona. Um deles, você falou da economia. A gente não muda a economia. Não haverá um terremoto, de repente, que a economia, de repente, passa todo mundo ter acesso a bens, a serviços, a qualidade de vida. Isso é um processo. Sim. E que você vai fazendo isso construindo, né, dentro desse modelo que está aí, com mais justiça, melhorando isso aqui. Então, veja, nós não temos, nenhum governo do PT ou qualquer outro da esquerda, não mudou. Nós estamos vivendo um capitalismo, é dentro do capitalismo que você vai mudar. Então, eu acho que o Lula, o projeto mais estruturante que ele mandou nesse segundo governo, que eu acho que é uma contribuição ao país imensa, é a reforma tributária, que finalmente conseguiu aprovar e agora está alguma regulamentação. Porque isso mexe nisso aí que você está falando, esse imposto regressivo que o pobre paga mais ou igual a quem tem grandes fortunas. Porque a maior parte do imposto é quando você consome serviços ou mesmo bens, né, de um modo geral. É tudo igual. É supermercado, padaria, açougue. Paga a mesma coisa. Então, nós temos ou imposto de renda que penaliza quem está trabalhando, né? E às vezes quem empreende muito não paga. Veja, ela é estruturante porque ela está mexendo em toda a cadeia produtiva e ela vai trazer mais transparência também, mais segurança jurídica para quem quer investir no Brasil e vai beneficiar, porque lá ao isentar os itens da cesta básica, ao criar um cashback para esses produtos para a população mais pobre, nós estamos fazendo justiça social através da reforma tributária, porque o tributo é uma contribuição de todo mundo para distribuir para a sociedade, de forma desigual, porque se você for distribuir de forma igual, você nunca vai ter um país, na média, você não melhora a qualidade de vida de quem está de baixo, tá certo? Quem precisa mais vai ter que receber mais. Essa é a lógica quando se criou o imposto.
para ter educação básica, é para o pobre ter direito de estudar, ter direito do SUS, andar de transporte coletivo com a tarifa mais barata, é ter urbanização em vilas, em favela, é conter as enchentes, ou seja, você está distribuindo de forma desigual também. Sim. Né? Então, a reforma de quem está sobrando e entregando para quem está faltando. A reforma tributária, ela é estruturante. E todos os governos que passaram lá tentou fazer e não consegue, porque você mexer também, você mexe com coisa estabelecida. É aí porque o Estado fala, não, mas aí eu posso perder um pouquinho, não sei o quê. Então está mudando a lógica, que no mundo inteiro o nosso sistema é o mais complexo do mundo. O mundo inteiro já tem mecanismos mais simplificados. Então eu acho que essa é uma grande contribuição para a economia e para fazer mais justiça social desse governo do Lula, do PT. Aprovou, que é complexo, criou consenso para aprovar, ela vai ser implantada, né, aos poucos, então vai ir fazendo os ajustes, e agora já está na redação, já está na fase de regulamentação de alguns itens. Então, acho que essa é uma grande questão, viu, Rodrigo? Você falou, claro, para a economia ela vai ser melhor. Eu acho que ela é estruturante, que ela mexe com todos os segmentos, ela mexe com toda a população, e ela vai trazer mais justiça social. É um fato que eu acho que descredibilizou a esquerda na área do assistencialismo, porque ninguém é contra ajudar a mulher nordestina que está no interior do Ceará, que não tem nada, a passar fome, ninguém quer isso. Claro. Mas de forma solta, ninguém é contra. O que a gente tem sido contra, o que a população tem sido contra, é a contrapartida. Ajuda-se muito e essas pessoas, não é nem que ajuda muito, se ajudasse muito, elas não estavam naquela situação, né? É que fica ajudando aquelas pessoas, mas não tem uma contrapartida, a pessoa nunca sai daquilo. Fica como se fosse um salário para aquela pessoa poder se manter, mas a pessoa não consegue sair daquela vida e os políticos se abusam disso e usam daquilo para permanecer com aquele eleitorado. Esse é um ponto, como que a senhora acha que deve ter resolvido? E uma outra, como que se resolve isso? E outro ponto que também que pesa muito nas pessoas que acabam sendo contra a esquerda, a questão da segurança pública. Como que a gente vai punir bandido com progressão de pena, indulto a presidiário, progressão de pena, indulto e audiência de custódia? São leis criadas pelo PT, leis aprovadas amplamente pela esquerda, que dizem ser de direitos humanos, mas que, na verdade, só estão fortalecendo a impunidade e fazendo com que o bandido saia da cadeia para poder cometer crime de novo, ganhando mais do que um trabalhador. O cara trabalha o mês inteiro e recebe um salário menor do que um presidiário. E a vítima mesmo está esquecida. Como que se resolve isso dentro da esquerda ideologicamente? E qual era a verdadeira intenção da esquerda? Primeiro assim, eu não partilho assim, da sua visão que essa legislação, porque tudo que está aí que você falando que o Poder Judiciário aplica, são legislações, ela não é da esquerda. Até porque a esquerda nunca foi majoritária no parlamento no Brasil. Essas são leis federais. Mesmo no momento que o Lula tinha uma grande... Lá atrás foi votado, nunca teve maioria. Sempre foi o centro. Sempre foi o centro. Então, se foi votada essa lei, é porque teve o apoio do Congresso do centro, ou da direita, e pode ter também da esquerda. Mas em qualquer governo que se olhar, a esquerda nunca passou de 1/3 do parlamento. Como não passa agora, mas não passou lá também, no Lula, tá certo? No primeiro governo dele, no segundo, que estava muito em alta. Então, isso eu acho que é das fake news que o pessoal vende para estigmatizar a esquerda, estigmatizar essa coisa dos direitos humanos, porque ninguém merece ser tratado, né, claro, com violência, com tortura, como, né, a gente sabe. Então, claro que não, né? Obviamente. Né? Então, primeira coisa, então, isso não foi uma legislação da esquerda, até porque ela nunca foi maioria. Nunca. Em momento nenhum. Não é hoje, não foi nunca. Então, para ser aprovada isso no parlamento, é porque quem que sempre dominou é exatamente o centro, porque a direita também nunca teve hegemonia, a direita mesmo, que hoje se fala que é de direita, né, mais extremista. É o centro político que domina, como hoje domina, que tem até eu falo que é o centrão, né? São esses partidos, é isso que domina a legislação. Então, veja, o judiciário, porque não é o presidente, não é o... A pessoa pensa que solta preso, que tem essa coisa. É que vai lá, é uma lei que o judiciário também cumpre. Veja, Rio de Janeiro, que eu acho que é um caso dos mais exacerbados que a gente tem, porque ela é uma mistura de milícias, do tráfico muito organizado, com
uma certa conivência da polícia. Facção, corrupção, milícia tudo. Com forte apoio e conivência. Samba, jogo do bicho, tudo junto. Isso. Da polícia. Da polícia. Ministério Público também, o próprio Poder Judiciário. Tudo. Veja, não foi coisa da esquerda. A esquerda não criou isso, porque sempre foram. Ou seja, então acho que são esses mitos assim que existem. A questão das políticas de transferência de renda, do Bolsa Família é o mais famoso, eu também acho que a gente tem que aprimorar. Tem que aprimorar para ter portas de saída, né? A pessoa não pode ficar a vida inteira, né? Não é uma aposentadoria. A gente sabe que tem mulheres que engravidam para poder receber. Eu falei assim, não é aposentadoria. Que aposentadoria você contribuiu, você vai ter pro resto da sua vida, como é o meu caso, que eu sou aposentado do INSS. Então, claro, até onde eu viver, eu já contribuí mais de 30 anos, eu vou desfrutar daquilo ali. Então, o Bolsa, quer dizer, eu acho que é preciso melhorar mesmo, sabe? Fazer recortes, acompanhar de fato se as pessoas ainda estão precisando, porque quem entra também, mesmo se a pessoa arrumar um emprego, dificilmente ela vai ali para dizer, olha, agora eu arrumei emprego, eu quero sair para dar oportunidade para outra. Eu acredito até que a pessoa poderia arrumar um emprego, já ter um salário mínimo e continuar recebendo. Pois é, então veja, então acho que tem que criar as portas de saída, não é permanente, não é aposentadoria. Eu acho que precisa de ter melhorias nisso aí. A contrapartida inicial, que depois na pandemia, com o Bolsonaro, eu acho que ele até excluiu, que era vacinação das crianças, eu acho importante. Isso é fundamental. E presença na escola. Aí a criança menor de 14 anos tem, que recebe, frequentar a escola, porque isso é uma porta de futuro, de saída, para o filho daquela família, às vezes vulnerável, ele ter mais oportunidade. Depois discute-se a qualidade da escola, mas primeiramente tem que estar lá, tem que ir, ficar, não é sair para ir para a rua pedir alguma coisa. Então. Enfim, eu acho que isso são ganhos que mostraram efetividade. Eu concordo plenamente. De permanência, e é importante manter, porque me impacta na vida. Agora, para a família, que a maioria das pessoas são mães solos, né? São mães solteiras. Eu acho que tem que ter porta de saída e tem que ter prazos para construir essa saída, para não ficar como se fosse aquilo ali. A vida inteira ela vai continuar. Uma coisa que a senhora falou que eu queria entender, encontrar uma solução. A quantidade de mães solos que a gente tem no Brasil. Alguma coisa de errado está acontecendo com a formação do caráter dos homens no Brasil. Porque os homens estão tratando a mulher como se fosse lixo e estão abandonando a mulher, as mães com seus filhos. Eu acho que deveria ter, ou pela educação, ou pela dor de uma punição legal, do homem assumir mais o filho que tem. Porque os homens estão, assim, tá uma coisa absurda. Como que tá... Os homens estão literalmente abandonando as mulheres com os filhos e não estão fazendo isso sem nenhuma dor na consciência. Sabe? Que é uma pena, né? Primeiro pro filho, né? Exatamente. Porque ele vai crescer sem referência do pai, né? O conceito de família foi por água abaixo. Ele cresce sem referência do pai. E segundo, que a mulher tem que se desdobrar para sustentar a família. E você viu que no último censo, que foi 2022, que finalizou o ano passado, o número de famílias chefiadas unicamente por mulher é muito alto. É quase 50%. Né? Então, era 1/3, agora já virou quase 50%. E por isso que você falou, quer dizer, uma falta mínima de compromisso, às vezes não é nem com a mulher, mas é com o filho dele. Ele é filho dele, carrega o seu DNA, seu sangue pro resto da vida. E a pessoa não está aí se a pessoa está com saúde, se está comendo, se tem roupa para vestir, se está na escola. Quer dizer, ele some na vida. E a mãe é que se vira. A mãe que se vira. Né? E a mãe se vira fazendo mil coisas, né? E tem a ajuda do bolso, mas faz bico, faz faxina, faz isso, faz aquilo. Né? E o Estado tem que amparar, e tem que ter creche, um horário integral, porque a mulher, no Brasil, empregos na área mais operacional. Você não tem emprego de meio horário, então o que adianta minha filha ficar de 8 ao meio-dia na creche e de 2 às 6? Né? A mulher no Brasil realmente ela sofre. Então, veja, acho que esse é também uma contribuição, quando a gente defende a creche em horário integral, escola em horário integral. Primeiro, para proteger a criança, porque ali ela está protegida. Protegida e está recebendo educação. Educação, alimentação, orientação e tudo. Protegida até da violência urbana. Sim. Porque quando fica, às vezes, em casa, uma maior cuidando da menor, são vítimas disso. E segundo, para a mulher também ter tranquilidade, até para arrumar um emprego, sabendo que o filho está ali. Né? Não ficar só de bico. Então, eu acho que a gente tem muitas mazelas, muitos desafios, mas
eu acho que avançamos. Avançamos. Avançamos A bastante. gente nunca pode olhar para trás e falar, não, tudo igual. Não, mudou muito. Melhorou bastante. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora agora, sair um pouco desse tema de debater os problemas da esquerda no Brasil e tal. A senhora já falou que o futuro da esquerda é realmente fazer uma reunião interna, apontar o caminho, que o caminho tem que ser conceitos, a democracia. Né? Repensar Talvez, conceitos. Porque esse conceito de capitalismo, esse conceito de é capital, são conceitos criados por Marx. Não são conceitos criados pelas lideranças de mercado, né? A faculdade de economia que eu frequento, esses conceitos não existem lá, só existem para quem estudou o livro de Marx. Lá são outros conceitos técnicos de economia, que não tem como capital, mais-valia, são tudo de Marx. Não existe na economia profissional, técnica não existe. Enfim, então talvez repensar, igual a China fez, e tirou 2 bilhões de pessoas da miséria, de que adotou o metacapitalismo na economia, mas continuou com o regime social. E a geração de chineses que está vindo por aí, ninguém vai segurar aqueles meninos, não. Os meninos estão realmente... E acabou com a miséria na China, né? E de fato acabou. Foi uma transformação muito rápida, né? Muito rápida. Que era um país agrário. Se eu for falar de 1990, nossa economia era o dobro da China. O Brasil errou muito. Né? Também Fernando Collor também, vou te falar um negócio. Aquilo dali foi um pouco do Fernando Henrique, Fernando Collor foi difícil para recuperar. Agora eu vou mudar um pouco a pauta e vou perguntar para a senhora o seguinte, algumas perguntas com relação ao cunho da senhora. Como surgiu o convite ou a vontade de entrar na política? A gente já está chegando no final da entrevista. Como surgiu para a senhora? Vou ser candidata, vou ser política. Como surgiu isso na sua vida? Não, enfim, como eu falei com você, eu disputei voto tarde, 2004. Eu já tinha... Hoje eu tenho 73 anos. Na minha idade posso falar, porque eu já não tem mais... A senhora está ótima. Já são tantos que já não tem mais aquele mito. Então, ou seja, 2004, eu já tinha, sei lá, 52 anos para 53. Então, ele vinha assim. Eu sempre, como falei assim, sou militante também social, de partido. Então, eu já tinha feito muita coisa, fui administradora da Regional Oeste, fui de Venda Nova, estava no Nordeste. E aí, né, claro, né, graças a Deus sempre tive meu trabalho assim reconhecido, me dedico muito, me esforço, sou dedicada, comprometida. Aí, óbvio que todas as pessoas do meu partido, meus amigos, falaram, não, você tem que colocar seu nome. Tá na hora, isso aí. Tá na hora. Eu não tenho tradição política, assim, o pai, o tio, alguém, nunca ninguém disputou voto. Tá na hora de você colocar seu nome, nos ajudar, precisa renovar, você tem experiência, você vai fazer diferença. Tá madura. Tá madura. Então eu fui, foi assim. Tá madura e... Topei, tive muito apoio, fui eleita, fui reeleita, né? Nós já falamos aqui, teve essa honra de ser a primeira mulher presidente, né? Fez uma carreira muito bonita, uma carreira brilhante. Mas eu quero aqui fazer 3 registros, porque um dia a deputada Maria Elvira, minha amiga, que foi também pioneira, ela falou, Luzia, porque eu falei assim, olha, tá bom, eu fui presidente, mas eu tive apoio dos homens que estavam, eu vou falar quais são aqui, que eu quero também fazer esse resgate. Mas ela falou assim, não, mas isso também é mérito seu. Porque toda vez que eu disputei, ela disputou a prefeitura, eu não tive apoio nem do meu partido. Então, também, isso é um mérito seu deles ter visto em você uma pessoa que pudesse representar bem o parlamento. Porque, à época, o prefeito era o Márcio Lacerda, foi quando ele elegeu também. E ele que me chamou, logo depois da eleição, no segundo turno, falou, Luzia, eu quero saber se você topa ser candidata a presidente da Câmara. E Fernando Pimentel estava saindo. Ele falou assim, quem me sugeriu foi o Fernando Pimentel, que falou que você seria uma ótima presidente, que ia dar tranquilidade para o meu mandato. E se você topar, eu vou te ajudar a articular. Então, veja, ele estava sendo eleito, o que estava saindo, que nunca foi do meu partido, nunca militei no PT, né? Ele estava, na época, deixou aqui também muito bem avaliado. E o Márcio ainda me falou, Aécio Neves era o governador do estado também, com uma gestão. Ele falou assim, não, e eu já consultei o Aécio, ele também topa. Então, eu quero fazer esse resgate, que eu fui presidente da Câmara, eu não estou tirando meu mérito da minha atuação, da minha história, da minha experiência, mas eu também... Mas não foi sozinha, né? Eu tive apoio de quem estava mandando em Minas e no município, né? Quem tinha poder aqui, né? Que vira em mim que pudesse. Estou citando esses 3, porque quem me falou isso foi o próprio Márcio Lacerda. Então, ele
Pimentel, Aécio e Márcio Lacerda. Márcio Lacerda, quer dizer, ele me consultou. Eu falei, claro que eu topo. porque Eu nem estava pensando isso. Era para ser você, era o destino. Eu nem estava pensando nisso. Então, ele falou, não, se você topar, no momento certo, nós vou te ajudar a articular. Outro mérito que eu quero dar, né, também ao Márcio, porque ao Márcio Lacerda, em março de 2010, então eu já estava, né, no meu segundo mandato de presidência, ele me procurou e falou, Luzia, você não quer assumir aqui a prefeitura para mim ficar na história como a primeira mulher? Eu falei, claro que eu quero. Eu falei, mas eu não achei justo eu te pedir isso, porque, né, e tal. Ele falou, não, mas eu vou articular com o meu vice, nós vamos viajar, que a lei exige que tem que estar os dois ausentes para você assumir, né? Belo Horizonte precisa pelo menos que seja. Então, até para dar um exemplo, para honrar, para mostrar que pode. Então, enfim, eu quero fazer esse registro, porque, na verdade, como eu falei com você, eu ser a primeira vez candidata foi que as pessoas me motivaram. Falaram, está na hora, vai ser importante para a cidade, para você está no parlamento, você tem experiência. É mais que merecido, tá? Pronto, fui, deu certo. Agradeço todo mundo que acreditou em mim. Com todos que eu encontro na rua, ainda falo, como você vai voltar, que dia? Eu acho tá fazendo falta, mas enfim. Tá fazendo falta. Tá fazendo muita falta. Mas assim, agora deixa eu contribuir aqui, que é mais tranquilo. E fica o parlamento para pessoas jovens como você aí, ó, que foi a sua primeira experiência, mas você já viu como é que é, você pode planejar aqui, daqui para frente, para você voltar. Corrigir. Mais forte na próxima, isso corrigir, realinhar a rota, né? Realinhar a rota. Luzia, você com a sua experiência e falando exatamente de deixar para os jovens, qual conselho você dá para a jovem política brasileira? O que você viu, se você pudesse conversar com alguém sobre política, assim, olha, você para o próximo presidente da República daqui 30 anos, que hoje está com, sei lá, 25 anos, o que você diria para ele? Qual conselho você dá para o jovem político brasileiro? Eu acho que o primeiro é ter esses valores da democracia como um valor universal, né, permanente. Em primeiro lugar, democracia. Respeitar e obedecer a democracia. Democracia. Óbvio, que sem isso é isso que está em o contraditório, que pode buscar soluções. O segundo é que num país pobre como o nosso é absurdo se a pessoa não tiver sensibilidade social para os problemas do povo. Eu acho que tem que saber, tem que vivenciar para ter essa sensibilidade até no coração, para ele ter bons propósitos e bons projetos. Nós estamos um dos países mais desiguais do mundo, então não será um bom político nunca a pessoa que virar as costas a isso. Sim, né? que virar as costas que vai só governar para a elite. Não. Então, eu acho que são os dois componentes fundamentais. Né? É pensar sempre no local que você está. Serve para qualquer um para você. É ter convicção dos valores da democracia como o melhor sistema para que a gente possa buscar solução. E ter sensibilidade social, estar vinculado, conhecer os nossos problemas, porque a gente governa, como a maioria do povo é assim, se você não tiver isso, você já está fadado ao não dá para ver o povo sofrer, né? Um país tão rico, ver o povo tão pobre, não tem jeito. Se nós fôssemos um país que não tivesse nada, mas um país que tem tudo, não dá para aceitar. Nós somos hoje, sei lá, né, a 8ª economia do mundo. É muita coisa, né? Pensando. Deveríamos ser, temos caixa para ser a terceira. Mas... então, é muita coisa. Então, assim, a gente também isso leva a um desequilíbrio, sabe, o Bruno? Assim, obviamente, né, isso também leva a um desequilíbrio. Quando você tem tanta desigualdade, é difícil, às vezes, as pessoas começam a nem andar na rua, fica com medo de ser assaltado, fica com medo de ser aquilo. Então, uma sociedade mais harmônica, eu acho que é bom para todo mundo. Exatamente. Qual é o principal problema de Belo Horizonte hoje para a senhora e qual o principal problema do Brasil hoje para a senhora? Nossa, que pergunta mais difícil. Essa aí. Você pegou pesado demais. De Belo Horizonte e do Brasil. Mas... Sabe porque não é todo dia que a gente tem uma pessoa da sua qualidade aqui. Na verdade, eu acho que também, né, acho que a população, né, acho que escolheu bem quando era perguntado. Eu acho que transporte e trânsito é um dos problemas principais de toda cidade grande. Para a senhora, Belo Horizonte, o principal problema segurança. De Belo Horizonte é segurança. Segurança, transporte e trânsito. Eu acho que esses dois estão aí na ordem do dia. E o Brasil tem jeito? Tem, claro que tem jeito. O Brasil tem muito jeito, né? A gente tem muita energia criativa, o brasileiro é muito criativo. Tem essa alegria meio inata, né? Acho que tem muito jeito, sim. E nós estamos acertando. Eu acho que se você olhar... Porque
50 anos é um tempo histórico muito pequeno. Histórico é pequeno. Mas se você olha 50 anos para trás agora, mudou muito. O Brasil é dinâmico demais. Né? Então, veja, você tem o agronegócio. Né? O agronegócio é uma realidade, assim, é um campo à parte, é um dinamismo que há 50 anos você não via falar nisso. Hoje é um segmento econômico forte que contribui com as nossas divisas, vendem muito. Obviamente que com apoio de governo, porque sem isso não tinha financiamento e tudo, mas mostra um dinamismo, tá certo? Quando todo mundo queria vir só ir para a fábrica, montar isso, vir para as cidades, quer dizer, o agronegócio deu essa expressão econômica muito poderosa e dinâmica hoje. Então, estou falando assim, então o Brasil tem muito potencial. Precisa acertar mais, né? Continuar acertando mais. Mas quando você olha 50 anos para trás, claro que melhorou muito. Acesso universal à saúde, à educação. Né? Há 50 anos você não tinha uma creche pública. A mulher não deixava criança. Não tinha uma. Eu tenho 36 anos. A minha infância, o mundo que eu nasci na minha infância, o mundo de hoje não existem mais. São completamente 36 menos ainda. Então hoje, veja, quando você cria a universalização de criança de 0 meses, pode estar na creche, é uma mudança também muito qualitativa, sabe? Sim. E isso está universalizando no Brasil todo. Né? A educação já é universalizada, mas a educação, por exemplo, para criança pequena, agora já é uma realidade, tá certo? É universal também. Belo Horizonte deve ter uma fila de 1.000 crianças, que é muito pouco pela quantidade que tem, que vai, né? Obviamente, dentro de 1, 2 anos vai zerar. Então, isso é muito revolucionário, eu acho, assim. Essa é uma mudança qualitativa. Em 30 anos, realmente, é muita coisa para pouco tempo. E a gente vê também, assim, a longevidade do brasileiro. Na época do meu pai, 60 anos, ver uma pessoa de 60 anos era uma coisa do outro mundo. Nossa, já viveu. Hoje, 60 anos, parece um jovem. Parece um jovem. Né? Faz a minha atividade, está no mercado de trabalho, faz atividade física, dinâmico, faz isso, faz aquilo, arruma namorada, casa de novo. Enfim, não tem mais barreira, você pode fazer, vivenciar, ter vida afetiva. Hoje, a longevidade do brasileiro já é quase que para a Europa, né? 70 e tantos anos. Isso mostra uma qualidade esses investimentos que vem melhorando o acesso à saúde, a qualidade de vida, a informação, porque isso é um componente importante, porque quando você tem informação, você se cuida. Sim. Até para acessar o serviço de saúde, você precisa ter né, informações. As qualidades de trabalho não são tão exaustivas como eram. Mais opções de diversão, que isso também faz parte da vida. Alguns amigos meus vão para fora do Brasil e falam assim, olha, a gente achava que o Brasil era ruim. O Brasil tem alguns problemas políticos e econômicos para resolver, que não é tanto assim. Porque a diversão no Brasil, as condições de trabalho no Brasil não são ruins. Itália, Espanha, Inglaterra. Gente, amigo meu vai para lá e volta, você prefiro aqui. Forma como você é tratado, as condições de trabalho, a carga tributária, eu prefiro aqui. Inclusive nessa coisa também da alimentação, que vai melhorando. Né? O Brasil tem muito potencial, tem muita comida ainda natural, né? Não é tanto quanto os Estados Unidos, que é tudo comida processada, industrializada. Isso tudo conta para a saúde. Então, veja, acho que nós mudamos muito, eu sou otimista, tem jeito e vamos cada vez mais melhorar. Vou fazer a última pergunta política para a senhora, antes da gente entrar no bate-bola aqui para encerrar. A senhora é imperatriz do Brasil. A senhora tem um poder absoluto na mão para fazer o que a senhora quiser. Qual medida a senhora tomaria de imediato no Brasil? Em qualquer área, qualquer coisa. Qual a medida? A senhora tem a caixa aberta, a ferramenta aberta para fazer o que quiser. Qual seria a sua atitude assim? Isso só pode tomar uma decisão agora. A senhora é imperatriz, a senhora mandou, a senhora mandou, vai acontecer. O que a senhora faria de imediato? Qual seria a primeira medida? Só tem uma. Vixe Maria. É difícil demais, né? Eu me perguntei isso várias vezes e não consegui chegar no... Tem resposta? Eu não consegui chegar na resposta. Eu não consegui. Eu pensei assim, olha, eu acho que eu ia abrir uma Assembleia Nacional Constituinte e deixar o povo resolver. O pau quebrar. Não, eu acho que nós temos uma Constituição... primeiro, sei lá, é muito difícil responder isso. Mas, sabe o que me comove muito, assim? A violência contra as crianças, os maus tratos, a não ter os direitos mínimos resguardados. Eu acho que eu cuidaria
medidas para a infância. Faria alguma coisa para a infância, né? Voltada 100% para a infância. 100% para a infância. Agora, Luzia, o que de mais importante a senhora carrega na sua vida da política? Compromisso. Acho que quem está na área pública tem que ter esse compromisso com o que é público, com a coisa pública. E também essa retidão, né? Ser correto, assim, né? Com recurso público, aplicar bem. Então, eu tenho, assim, para mim, acho que o mais importante é você ter compromisso com o que é público, né? Com valorizar isso para prestar um bom serviço. Então, aonde eu passo, por isso que hoje eu voltei, fui levar uma pessoa para conhecer a Faenol de Nova Lima, vou citar aqui, eu também trabalhei lá com o prefeito João Marcelo em 2021 e um pedaço de 22. É uma fundação destinada a prestar serviço no SUS para reabilitação física, intelectual e auditiva. Maravilhoso, 100% SUS de primeiro mundo. Voltei lá hoje porque tinha um presidente da Unipab, que trabalha com isso, queria conhecer, eu fui levar. Unipab é fantástico o trabalho deles. Pois é, eu fui lá com o Éder, levá-lo para ele conhecer. O Éder foi candidato vereador pelo meu partido. Foi, então eu fui lá com ele, passei uma manhã lá. Então, assim, fiquei muito feliz de chegar lá, assim, né, todos os servidores que ainda estão lá, todo mundo me festejar, me abraçar e falar que saudade, bem que você voltou e está aqui com a gente. Então, porque onde eu passo eu tenho essa minha dedicação, porque exige que você seja, não é ficar ali 8 horas, é que você se dedique mesmo para buscar a solução. Isso, buscar resultado. E ser compromissada com aquilo, sabe? Então, eu acho que eu carrego isso aí. Por isso, todo lugar que eu passei, eu volto e sou festejada, assim, talvez por isso. Para mim, receber a senhora aqui é um motivo de muita alegria e eu lamento a senhora não querer mais, né? Tá na linha de frente. A senhora quer ficar nos bastidores, na articulação. Outro momento, a gente precisa de pessoas como você, que outras mulheres se inspirem na senhora. Espero que sim, né? E faça um trabalho como o seu, né? Nós temos muitos exemplos, né? E muitas mulheres bacanas. E você vê, a Câmara hoje tem 12 vereadores, é um número pequeno ainda para 40 pequeno, mas... É a Michele Siqueira, que é do meu partido. Mas já é um recorde histórico, né? Porque até pouco tempo mesmo, teve uma legislatura, depois que saí de lá, que só tinha Elaine Matosinho, uma vereadora. Né? Hoje nós temos 12, eram 9, passar para 12, eu acho que vai aumentando aí. Pois é, e precisa de ter cada vez mais, porque eu acredito que a mulher... Ela tem que equilibrar o poder. Tem que equilibrar o poder. Isso aí. Porque a visão que o homem tem do poder é diferente da mulher. E falta muito essa visão feminina do poder. Eu tô falando, poder equilibrado é bom para todo mundo. É bom para a sociedade. E isso as pessoas não entendem. Precisa de uma boa casa, um bom lar, só é um bom lar de uma mulher próspera. Também, estamos aqui juntos. Então, e um homem também. É o equilíbrio que eu falei, o equilíbrio do poder. Isso eu concordo plenamente. Olha, para a senhora, o que é espírito público? Compromisso de ser correto com dinheiro público, compromisso público para dar resultado para a população. A senhora não é mais política, a senhora aposentou. Mas para a senhora, qual foi o seu propósito na política? O primeiro deles, como eu te falei, é lutar pela democracia e por direitos. Direitos, obviamente, quem não tem, né? Porque dos que não tem. Por isso... Aqui o direito não alcança, né? Por isso que eu te falei que eu comecei muito cedo, na época da ditadura, já me indignando quanto à situação da mulher, quanto à falta de democracia, de liberdade. A gente não podia nem ter o DA, que era considerado crime, né? Era perseguido e tudo. Coisas básicas, fazer uma reunião. Então, isso que me moveu. Né? Portanto, eu mantenho até hoje, porque nós ainda temos um país muito desigual, né? O mesmo direito, às vezes, está na lei, ele não chega, né? Mesmo a igualdade da mulher está na lei, muitas vezes, na prática, a gente vê acontece, não acontece. Então, é uma luta permanente para afirmar, né? Um estado, uma cidade com mais igualdade, com mais possibilidade para todos, sem tantos desajustes, sem tantos desequilíbrios. Sem tanto desrespeito e sem abuso tanto respeito, mulher, né? Então é isso. Não, vamos continuar, esperamos contar com seu apoio. Então, não, eu quero... Eu estou começando uma carreira política, não me elegi, mas eu vou trabalhar sempre com podcast de política, informando as pessoas. E se for da vontade das pessoas e do partido, talvez me candidatar futuramente. Isso aí, não desista não. E eu quero sempre estar contando com as orientações, como, né, orientandos, né? A senhora possa ser a minha orientandos na política. Será um prazer. Tá? Sempre me orientando. Agora, um livro.
Olha, você sabe que 100 Anos de Solidão é um livro assim, É que mesmo? me marcou tanto. É Garcia Lorca? É Gabriel Garcia Marques. Garcia Marques, isso mesmo. Eu tenho esse livro em casa, eu já Leia. li. Eu já li, eu já reli, mas 100 eu Anos vou de Solidão. citá-lo aqui, que vem na minha mente. do chileno, não é isso? É colombiano. Colombiano. Eu já li esse livro, 100 Anos de Solidão. Um filme. Ele já virou até filme, o 100 Anos de Solidão. Ainda não assisti o filme, não, mas eu sei que já virou um filme. Eu já assisti o filme e por causa do filme eu li o livro depois. É porque já tem um tempinho, eu tô minha cabeça ali, não. Ai, meu Deus, um filme. Vou citar um brasileiro que é para homenagear também Fernando Montenegro, que é Central do Brasil, que eu achei sensacional, né? E ela, essa grande atriz nossa, maravilhosa. Então, uma mulher disruptiva, assim como você também foi uma mulher disruptiva. Quero homenagear. Eu acho que é um filme que eu já vi mais de uma vez também. Isso a gente pode ver tantas outras que a gente vai gostar. Então, eu queria lembrar. É um filme de uma história de amor muito bonita, né? Maravilhoso. Central do Brasil. Um político, ou política, né? Um político. Nossa, tão difícil. Política, eu também, eu tinha pelo menos uns 4 para falar, né? Um político ou política, né? Mas eu vou citar 2 mineiros aqui, que eu acho que são grandes referências, né? O Juscelino Kubitschek e o Tancredo Neves. Tancredo, porque ele fez a travessia, sendo uma pessoa conservadora, né, do centro, mas nunca desviou desse propósito que eu falei, democrático, e foi, de certa forma, o fiador aí da transição, uma transição mais pacífica da ditadura para a democracia. Então, acho que cumpriu um papel histórico muito importante. E que eu convivi, pedi voto, então já é Juscelino não, que né, eu não vivenciei os momentos políticos dele, mas o Tancredo sim. Então, eu acho que todos os dois têm assim, um valor imenso para o país. Então, e são mineiros, eu queria citar os dois. Tancredo foi quem fez ser possível a redemocratização do Brasil, né? E com a habilidade dele, né? Ele foi construindo as soluções. Então, eu acho que pena, foi cedo demais. Foi cedo. Então, eu queria registrar os dois aqui. Um atleta. Pelé. Pelé? A senhora gosta de futebol? Gosto. Atleticano. Então aí eu gostei mais ainda da senhora agora. 2 atleticanos aqui, ó. Um país. Brasil. Brasil. Não, Brasil. Eu já escutei de tudo nisso aqui, viu? Brasil. Eu escutei de tudo. Brasil. Um hobby. Nossa. Cinema. Leitura, O meu é leitura e ciclismo. Leitura não tem como, né? Leitura as pessoas deveriam romper aquela barreira eu gosto muito de filme também, mas gosto de... porque hoje a gente lê com esses... Internet é difícil, né? É difícil. Hoje mais é série. Acompanhar a série é ótimo. Tá difícil achar série boa, mas tem muita série. Tem. Tem uma, você tem que garimpar bem. Um amor. Aí pode ser o amor que você quiser. Pode ser o maridão, pode ser a filha, pode ser o time de futebol. O amor que você quiser. Vou pegar para um mais novinho, que é meu netinho. Camilo tem 5 anos. Toda vovó fala do neto. É uma graça. Eles são encantadores. Então, viu? Camilo, meu mozinho. Neto é filho com açúcar? Com açúcar mesmo, né? Agora, eu queria pedir a senhora para deixar um recado para o cidadão de Belo Horizonte, para o cidadão brasileiro. A senhora está com 73 anos, viu de tudo nesse país, lutou ativamente nos parlamentos, seja ele municipal, federal ou estadual, por um país mais justo para todo mundo, para um país em que ninguém passasse fome e para um país que cuidasse do brasileiro. Então, deixe um recado para o povo brasileiro e para o povo de Belo Horizonte. Pode olhar para sua câmera e deixar um recado do seu coração de todos os seus 50 anos de luta política, né? 20 e poucos como política mesmo, mas de militância de 50 anos. O que sai do seu coração para o povo? Primeiro, que eu acho que o povo tem a soberania para mudar o que tá errado. Então, nunca desanime, nunca use essa expressão. Não adianta que, como as pessoas adeptas, às vezes, do voto nulo, não adianta votar que todos, quando chega lá, fazem a mesma coisa. Isso não é verdade e a realidade mostra isso. Então, não desanime, não caia nessa desesperança, porque, na verdade, a eleição, essa forma, a democracia, coloca na mão de cada um de nós a possibilidade de transformar e de fazer essa mudança. E voto, a gente vota, se não dá certo, você muda, porque de 4 em 4 anos tem eleição, o bom da democracia é que você não precisa esperar 20, 30 anos, então ele vota. E que
busque sempre acompanhar, exercer seu papel de acompanhar, de fiscalizar, de cobrar, de exercer a cidadania. Né? O cidadão também é aquele que não só vota, vai para casa, daí 4 anos vê, não. Participe, acompanhe, procure se informar, se organize em cada espaço que você tiver condição. Se você gosta de ciclismo, hoje nós temos tanta gente que se organiza. É uma forma também de ocupar de grupo de ciclismo. De ocupar o espaço urbano, seja no seu bairro, no seu local de trabalho, na universidade, no grupo de jovem, no grupo de rap, no grupo de música, de samba. Participe de alguma forma e contribui com a sua criatividade, com a sua energia, com a sua disposição. Né? Pense também. Então, eu acho que é isso. Nunca desanime, nunca diga que não tem jeito de mudar. Né? Não traga desesperança aí no seu coração, que eu acho que é assim que a gente constrói as melhores soluções. Maravilha. Luzia, eu estudando a sua biografia, estudando os seus mandatos, as comissões em que eu sei todos, que a senhora trabalhou, Belo Horizonte, Contagem, em todas as câmaras, o que a senhora deixa para mim de legado, o que eu tiro de lição da senhora, o que eu tiro de exemplo, de valor absoluto da senhora para mim, é que nunca é tarde para começar. E que a gente precisa se envolver com os assuntos políticos, sim. Não dá para terceirizar. Isso aí. E que a democracia se constrói todo dia. Mudam os atores, mudam as épocas, mas todos os dias nós temos que brigar pelos nossos direitos, pelas nossas conquistas e pela democracia. Não devemos parar nunca. A senhora está com 73 anos, trabalhando, tentando evitar que um mal maior volte, que um mal maior surja e que pessoas que ainda estão desalentadas tenham visão e que não é inadmissível que um país rico como o Brasil tenham pessoas nessa situação. Mesmo após 30 anos, 25 anos, 30 anos de luta no fronte principal, como com o mandato e antes, né, nos bastidores, a luta é todo dia e nunca vai acabar. E que é incansável e que a gente tem que se energizar exatamente pelo bem servir ao próximo. Essa é a lição que eu tiro. Estou falando de fundo do coração mesmo. Obrigado. Estudando a biografia da senhora, estudando o seu trabalho. Eu vou levar isso para o resto da minha vida e para toda a minha carreira, seja ela política ou não. Em tudo eu vou implementar muito da senhora. Antoniette de Saint-Exupéry diz que todo mundo que passa por nós deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Claro. A vantagem de conhecer uma pessoa como você é que só fica coisa boa pra gente. Tem gente que passa pela nossa vida que só fica coisa ruim, né? Da senhora só tem coisas boas para tirar, que ficou, né, de si para mim. Então é um prazer enorme, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Pessoas como você engrandecem a política e fazem a gente crer na política. E se eu precisava de alguma vitamina, alguma motivação para continuar acreditando, eu acho que a sua história, eu tenho que ter um mínimo de vergonha na cara de saber que antes de mim, uma mulher, num momento complicado do país, lutou muito para conseguir avanço e que eu tenho que, no mínimo, ser homem e honrar. Então eu quero agradecer muito a pessoa que você é, agradecer tudo que a senhora já fez por nós e que ainda tem feito e deixar o seu exemplo para quem está vindo. Da minha parte, o meu testemunho sobre você sempre vai ter, e sempre que eu for pedido orientação, sabedoria, a senhora vai estar presente, passando para frente, sabe? De mim para frente para os outros, quando for pedido, solicitado algum conselho meu. Muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter dado essa aula para a gente hoje, por ter enfrentado os problemas que estão latentes, está visível, e continuar trabalhando, acreditando. Para quem está em casa, parado à toa, esperando cair do céu, olha que tem uma mulher guerreira aí fazendo as coisas. Tá? Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, com os seus ouvintes. Falei, soluções, problemas complexos nunca tem só uma solução simples, mas não existe problema sem solução. E você é jovem, persista, você tem muito a contribuir, que você tem ótimas ideias, né? Você é um jovem, tem um mundo aí pela frente, você falou, não pode ficar omisso. É isso que faz as coisas acontecerem, né, mais rápido, é quando todos têm interesse de participar. Conte comigo sempre no seu projeto, para conversar, para orientar, estou às ordens. E eu vou continuar aqui, né, lutando. Eu acho que isso, nem que eu quisesse, eu acho que eu já não tenho muito,
não tem como muito ficar parar, né? Chega um ponto da vida que não tem como você voltar atrás. Mas não é por isso também, porque eu gosto do que eu faço e acho que ainda posso contribuir exatamente porque tem vivência, experiência, maturidade, isso também, né? Isso também conta. Né, como agora participei ativamente da campanha, né, como nunca. E saiu vitoriosa. E, né, deu certo, porque foi uma junção de muita gente, num sentido correto, né, que prefeito, para resolver os problemas da cidade, tem que apresentar a proposta, não é ficar discutindo os extremos, a ideologia. Então, é o que o FUAD, né, representou e a população reconheceu. Você estava do nosso lado também, né, nessa trincheira, e deu certo. E vamos juntos construir esse Belo Horizonte que a gente sonha, que merece, que nosso povo, as nossas crianças, os nossos jovens, precisa ter futuro, precisa ter esperança. E a gente faz com a boa política, e a política faz parte da vida, né, a gente, especialmente ao jovem, que hoje eu vi muito que, né, muitos jovens não foram nem votar, né, nós tivemos uma abstenção muito recorde. 34%. Então, né, vamos exercer esse direito de voto. Né, vamos exercer nossa cidadania, porque isso empurra para ir para frente. É com esse otimismo que eu estou aqui. Quem não vota não pode reclamar depois. Nesse 2024. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer enorme. Sou eu quem agradece. Seja sempre bem-vinda. E é uma honra receber a senhora, que torna o meu podcast e a minha vida maior e melhor. Muito obrigado, viu, Luzia? Obrigada a você. Valeu, pessoal. Olha, eu quero convidar vocês para que se inscrevam no canal, curta, comentem, compartilhem e deixe aqui na descrição, nas perguntas abaixo, uma pergunta para a Luzia, um comentário bacana, uma mensagem de apoio. Isso é muito importante para a gente, tá? Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio. Muita gente boa tá vindo por aí, muita gente bacana. A Luzia é uma dessas grandes pessoas que participa aqui com a gente. E esteja sempre com a gente aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado.